Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eli. Espero que vocês estejam bem, estejam estudando, fazendo suas atividades. Vocês sabem que, nesses últimos dias nós estamos impedidos de termos aulas presenciais, estar todos fisicamente reunidos devido a essa crise do coronavírus, mas isso não tem impedido de nós continuarmos os nossos estudos, mesmo à distância ou de maneira virtual, ou que chamamos de aulas não presenciais. Então, mediante isso, eu estou preparando, esse é o primeiro vídeo, dos vários vídeos que eu vou fazer com vocês, para a gente concluir a nossa apostila agora. Tá? Até a semana passada, eu mandei para vocês materiais de revisão dos conteúdos que já aprendemos, foi o que nós fizemos semana passada, e a partir dessa semana, agora então, nós vamos começar conteúdos novos, e nós vamos finalizar agora a apostila 1, e vamos começar agora pelo capítulo 5, o último capítulo da apostila 1, para nós finalizarmos esta apostila. E aí, gente, o tema desse capítulo que nós vamos estudar, o iluminismo, conhecimento e limites ao poder. O que nós vamos estudar neste capítulo? E o que nós vamos estudar neste capítulo, gente? Nós vamos usar várias e várias vezes esse conteúdo nos demais capítulos. Então é muito importante prestar atenção, e tirar as dúvidas, aprender, porque ele é chave para entender outros capítulos. Ok? Bom, o que foi o iluminismo? Iluminismo, primeira coisa, foi um movimento filosófico que vai surgir no século XVIII, certo? Bom, como que surge o iluminismo? O iluminismo foi um movimento influenciado pelo renascimento cultural. Nós estudamos isso o ano passado, que o renascimento cultural foi um movimento artístico e cultural que ocorreu entre os séculos XIV a XVI na Europa, começando ali pela Itália. E uma das características do renascimento cultural era a valorização do conhecimento e a valorização da razão. Tudo ser explicado, todas as coisas que envolvem o homem no universo, ser explicado a partir da razão. Tanto é que uma das características do renascimento cultural é o antropocentrismo, ou seja, o homem se torna o centro do universo. Então tudo ser explicado a partir da ótica humana, da razão humana, da perspectiva humana. Isso foi uma das características desse renascimento cultural. E aí influenciou no iluminismo. E o iluminismo é um movimento filosófico que vai procurar explicar através da razão humana todas as esferas da vida do homem, e não só do homem, do saber, do conhecimento, do universo. Então, os filósofos iluministas vão falar sobre filosofia, sobre política, sobre educação, sobre economia, sobre religião, sobre ciências, certo? Todas as áreas do conhecimento. Então, os iluministas vão procurar explicar mediante a razão. Outra coisa que nós podemos definir já com este vídeo: o século XVIII, preste atenção, século XVIII, ele vai ficar marcado na história como século das luzes, certo? Primeiro, por que século das luzes? Porque foi no século XVIII que surgiu o iluminismo. Segundo, no século XVIII é criada a principal obra do iluminismo, que é a enciclopédia, que nós vamos ver depois. E terceiro, as principais revoluções baseadas nas ideias iluministas ocorrem no século XVIII, que nós vamos estudar depois, que é a independência dos Estados Unidos em 1776, baseado nas ideias iluministas, e a Revolução Francesa de 1789, também baseada nas ideias iluministas. Fora outros movimentos, por exemplo, no Brasil, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana também foram influenciadas pelas ideias iluministas. Então, século XVIII é o século das luzes. Bom, e por que este nome iluminismo? Você já deve desconfiar, está desconfiando. Você já deve ter entendido.
porque o objetivo desses filósofos era trazer a mente das pessoas à luz da razão, trazer as pessoas, a humanidade, tirar das trevas e trazer a luz da razão, do conhecimento, para libertar as pessoas. E libertar do quê? Nós vamos ver daqui um pouquinho na frente no vídeo. Bom, os iluministas, eles vão chamar a Idade Média, do século V ao século XV, de Idade das Trevas, certo? Idade das Trevas, no período onde predominou a igreja, o poder da Igreja Católica, né? O poder da religião, e onde teve início também o sistema absolutista. Então eles vão denominar esse período anterior, né, de Idade das Trevas, e eles querem trazer a luz, iluminar a mente humana com o conhecimento. Então por isso se chama iluminismo, conhecimento e limites ao poder, certo? Bom, o que vai acontecer? Assim como lá na Idade Média nós tivemos uma radicalização do pensamento teocêntrico, né? De Deus ser o centro do universo, ou do homem controlar o pensamento teocêntrico, também nós teremos uma radicalização do pensamento iluminista, do antropocêntrico. Tudo eles vão querer explicar mediante a razão, até mesmo o pensamento religioso da época, tá? Então, nós teremos radicalidade dos dois pensamentos, mas não é o nosso objetivo de estudo agora. Bom, iluminismo. Agora na página 165, vocês vão ter aí na apostila de vocês o antigo regime em xeque. Bom, o que nós vamos começar a estudar agora? As principais características do iluminismo. Bom, gente, preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Todos os iluministas eram contra o absolutismo, que nós aprendemos nas aulas anteriores, que o absolutismo passou a ser conhecido também como antigo regime, certo? Principalmente denominado aqui pelos iluministas, tá? Todos os iluministas, eram contra o absolutismo, ok? Mas cuidado, nem todos os absolutistas, os iluministas, nem todos os iluministas eram contra monarquia. O que isso quer dizer? Eles eram contra reis, monarquias absolutistas, certo? Aí quando perguntavam para os filósofos iluministas o que poderia ser colocado no lugar do absolutismo, aí cada um tinha uma opinião diferente. Uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentar, isso não é absolutismo, uma república democrática, a divisão dos três poderes, que nós vamos ver depois. Então, tá, sobre a alternativa de se colocar no lugar do absolutismo, alguns tinham opiniões diferentes, mas todos eram contra o absolutismo, o antigo regime. E principalmente o que eles eram contra? A mistura de Estado, de governo com a religião. Tá? Misturar poder político, poder do rei com poder religioso. Lembrando que a igreja era responsável por aquela teoria do direito divino dos reis. Nós estudamos isso em aulas anteriores. Por muito tempo a igreja católica afirmava que o poder do rei vinha de Deus. E desobedecer ao rei era como desobedecer a Deus, e era passível de punição. E o rei só deveria prestar contas dos seus atos a Deus. E o rei estava acima de tudo, né? O rei fazia o que ele desejava. Tá bom? Então, essa mistura de Estado com religião, eles achavam nociva, né? O rei protegia a igreja, dando isenção de impostos, dando terras, até benefícios, protegendo ela. Em contrapartida, a igreja era responsável, né, em ter o controle social, onde as pessoas tinham que enxergar no rei, né, uma autoridade divina. Tá? E fora os problemas que haviam no absolutismo, que eles eram
Contra, ó, violação de correspondência por parte de autoridades do governo. Você imagina, você chegar na sua casa, suas cartas ou seu e-mail está revirado, né? Alguém violou o seu e-mail, né? Havia censura aos meios de comunicação, que na época eram os jornais, panfletos, livros, né? Qualquer pessoa que se manifestasse alguma ideia contra os reis absolutistas, eles poderiam ser presos, poderiam ser até mortos, tá? E os reis controlavam até as vestimentas dos súditos, ou seja, o que era isso? Tinha vestimenta do nobre, tinha vestimenta do membro da igreja, tinha tipo de vestimenta do burguês, tipo de vestimenta do camponês. Você conseguia identificar qual camada social a pessoa pertencia de acordo com a vestimenta dela. E quem determinava isso? O rei, certo? Os reis determinavam isso. Então, esse é um dos pontos que nós vamos ver que os iluministas eram contra esse controle social, essa prisão, desde a maneira de pensar e desde a maneira de se comportar. Eles queriam o chamada liberdade, ok? Então, gente, essa primeira aula, essa primeira videoaula foi para dar um panorama geral, apresentar para vocês a ideia, o conceito de iluminismo, certo? Eu espero que vocês, né, tenham compreendido até aqui, tá? Tenham entendido e qualquer dúvida nós vamos estar tirando em aulas, tirando essas dúvidas em aulas posteriores, ok? Um abraço a todos.